Eu entrei na rede em 85, final de 85, e 86 assume o Requião. E em 87 nós fizemos uma grande paralisação, uma paralisação de 47 dias. Né? E que marcou, porque depois dessa demorou muito tempo para o magistério se mobilizar de novo. Né? Quem estava à frente da direção na época da greve era um grupo ligado ao grupo do Lerner, né? E PDT, enfim. Né? Então, eles puxaram a greve para se contrapor ao Requião também. Mas foi muito interessante, porque chegou um momento da greve que só tinha uma escola que não tinha parado, que era a Escola Paranaguá. Todas as outras fecharam. Todo mundo se reunia na Praça Oswaldo Cruz e ficava o dia inteiro lá dentro. Não saía para a rua, né? Nossa, era um horror sair para a rua, né? Enfim, bater panela, chamar a palavra de ordem, né? Professor, fazer essas coisas, né? Muito complicado. Aí, assim, depois de muito tempo parado, eu lembro que teve um dia que a gente saiu na rua numa passeata em silêncio. Esse foi o limite, né? E na época, daí bem lembrado pela Marilena, né, o que o Requião disse, né? Que o problema dessas professoras é que elas eram todas mal casadas, né? Por isso que elas tinham que fazer greve, né? Imagina. Não tinham um marido para lhes sustentar, né? Então tinham que fazer greve para ter um salário. Né? Bom, mas, enfim, isso marcou muito a categoria. Olha, por muito tempo foi difícil mobilizar, porque a primeira coisa que as pessoas lembravam era a greve dos 47 dias e que a gente voltou sem nada, e, de fato, voltou sem nada. Eu acho que foi um momento importante, porque era a reabertura democrática, enfim, a gente tinha um estatuto que era bem interessante, enfim. Eu lembro que, na época, eu entrei na rede porque era o sonho de todo professor ser professor da rede municipal, né? E, realmente, assim, os professores, na época, tinham um alto padrão, assim, todo mundo, né, tinha um carro mais novo e tal, né? Então, era por isso, né, a gente até entende essa visão elitista das coisas, né, que eu acho que foi um momento, assim, onde realmente os professores tiveram um salário bem interessante. Na sequência, né, em 88, aí já contaram a história, não vou repetir, mas a gente funda o SISMAC em outubro de 88, em toda essa divisão, porque eu lembro que a Assembleia do Magistério tinha 3 propostas, né? O pessoal que entendia que tinha que ser sindicato único com todos os servidores, o pessoal que entendia que tinha que ser sindicato dos trabalhadores em educação, e os que entendiam que não, né? Nós éramos o suprassumo, então nós tínhamos que ser sindicato só dos professores, né? Nem servidor de escola podia entrar no nosso sindicato. Então, acabou ganhando, né, o sindicato do magistério. E, na sequência, tivemos a primeira eleição, né, teve uma direção provisória, que na época era ainda um grupo ligado ao Lerner, né? Então, esse grupo assumiu uma diretoria de transição, ficou 6 meses, teve eleição para a primeira direção do SISMAC, e aí assume a Élide, né, que foi, digamos, a primeira direção efetiva. E que foi um embate muito forte, como o Ludmar e o Rosinha já colocaram, né? Eu acho que foi assim, um momento de introdução das políticas neoliberais mesmo, né? O Lerner representou isso. E, assim, foi muito difícil aquele momento. Então, foi um embate muito duro. Tinha toda uma lógica de jogarem, né, a categoria contra o sindicato. E como o professor sempre teve essa pose, né? Então, eles colocavam algumas coisas na categoria, a categoria acreditava, que diz que a diretoria do sindicato ia lá nas negociações e rasgava, né, os sofás e não sei o quê. Então, sempre tinha uma história, assim, diferente, né? Então, que era um grupo que não conversava e que tal, né? Radical, baderneiro e tal. Então, teve a eleição, né, com esse grupo, que enfim, era próximo à Élide, era o grupo cutista, enfim, né? E o Lerner, obviamente, lançou uma chapa dele, né? E aí ganha o tal do Wilson Benedito, que era um ilustre desconhecido na categoria, né? Ligado à Força Sindical. Ligado à Força Sindical. Era um horror aquela direção, né? Depois foi muito engraçado, porque quando essa gestão assume a primeira ata da reunião de diretoria deles, né, do Wilson Benedito, então tinha falas, né, da direção que colocavam assim,
que o Lerner estava em Nova York, mas que, né, estava mandando os parabéns para essa diretoria que assumiu e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, né, tudo bem, né, ser pelego, mas você precisava registrar isso na ata, né? Então, esse era o nível da diretoria que assumiu. E aí foi muito complicado, tiveram muitos embates, e naquele momento a gente tinha uma oposição organizada, né? Então, a gente ia para as assembleias. Quanto que eu tenho? Nossa, eu sempre falo demais. Então, a gente ia para as assembleias e era um embate muito duro. Até que a diretoria começou a não encaminhar aquilo que era definido em assembleia, porque a gente tinha maioria, né? Tinha, né, uma legitimidade diante da categoria. Então, tinha uma direção que, na verdade, ganhou, mas que não era reconhecida. E aí destituímos aquela direção, né? Então, o Wilson Benedito foi destituído. Fizemos a destituição, montamos uma junta governativa, né? E daí nós, assim, né, cheio dos pudores, né, resgatamos o pessoal da MMC, que era o pessoal que tinha uma história, né, de luta, mas que tinha seus problemas também, que era o Sérgio Faria. Tentamos fazer uma composição, nosso grupo e o grupo do Sérgio Faria, que tinha uma história na MMC, o pessoal mais antigo de rede e tal. E aí acabou não dando certo a tal da composição, porque aí ele, obviamente, queria ser o presidente, e nós falamos que nós queríamos ter a maioria na executiva se ele fosse ser o presidente, né? Não aceitaram o acordo, rompeu, saímos em 2 chapas, o que aconteceu? Nós perdemos a eleição e o Sérgio Faria assume, né? Então, e, né, não vou entrar em detalhes, mas enfim, depois do Sérgio veio a Tânia Martins, que, enfim, estava na gestão junto com o Sérgio e se coloca como, né, candidata a presidente. Aí fizemos uma composição, né, naquele momento. Metade do nosso grupo achou que não devia compor, metade achou que devia. E eu acabei entrando naquela chapa de gaiata, né? De suplente para compor a chapa. E assim, mas assim, num momento difícil da minha vida, minha mãe doente e tal, né? Falei, ó, gente, só põe meu nome para completar, mas eu não tenho condição de assumir nada. E aí, né, acabamos compondo aquela direção, que era uma maluquice, como diz o Lúdio, as direções, né, sempre tem as brigas internas e tal. Mas, enfim, aí era o grupo da Tânia e o nosso grupo. E depois de 1 ano de suplente, o pessoal falou, não, José, você tem que ficar liberada, você tem que ir para a executiva, né? E acabo eu indo para a executiva, na época a Almira também, e a Vilma, né, que hoje é da PP. E vamos para a executiva e tal, e daí, assim, uma direção muito difícil, que a gente tinha muitos desafios, uma luta desde 91 por conta né, de reconquistar o chamado pagamento pela maior habilitação. E aí nós acabamos rachando a diretoria, né? Porque era muito difícil, né? A gente encaminhava as coisas coletivamente na diretoria, o outro grupo ia lá e defendia o outro na Assembleia. Então, a categoria não entendia muito o que era aquilo, né? E aí a gente chegou à conclusão que não dava mais para compor, e aí na sequência aí lançamos outra chapa, e eu na presidência, e ganhamos, né? Então aí eu acho que o sindicato começou a se organizar mais e ter uma outra trajetória, né? E acho que assim conseguimos, né, nesse último período, superar aí as questões pessoais e as picuinhas políticas e dar um rumo para o sindicato. Então, acho que assim, foi um momento importante. Em 2001, conseguimos conquistar o plano de carreira do magistério, né? Tivemos também assim, um momento de discussão pedagógica no sindicato, que eu acho que é muito importante. Lançamos a revista Chão da Escola, que assim, ficou muito feliz porque está sendo dado continuidade a esse trabalho, né? Então, estamos no... Que número agora, Diana? Sexto número, né? 6 anos que conseguimos manter a edição da revista. Enfim, e aí, na sequência, o debate, né, das pessoas mais próximas à direção é que era importante a gente eleger uma vereadora professora, né? E aí acharam que tinha que ser eu, né? E deu certo também, né, Rosinha? Imagina, ninguém dizia que a Josete ia se eleger, né? Todo mundo dizia, não, difícil e tal. Nós também, né? Assim, a gente achava que ia ter uma boa votação, mas que eleger era difícil. E foi muito legal, né? Que fomos aí a terceira mais votada do partido, e pessoas que já tinham mandato, né, no partido não se reelegeram.
Então, isso, né, acho que é reflexo da luta do SISMAC e da reorganização que o SISMAC teve nesse período.